Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, sou o criador do site psicologiamsn.com e nesse vídeo eu vou procurar responder a pergunta: alguém que tem um transtorno mental pode fazer a faculdade de psicologia? Bem, em primeiro momento é importante a gente definir com maior clareza o que é um transtorno mental. O transtorno mental, segundo o DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, é um livro de referência sobre os transtornos mentais. Um transtorno mental significa um sofrimento psíquico que pode afetar a cognição, a parte emocional e o comportamento. A pessoa tem dificuldade, então, de se relacionar socialmente, ou então de ir à escola, à faculdade, de trabalhar, de realizar funções que ela realizava anteriormente. Mas um transtorno mental ele pode ser leve, grave ou moderado. Alguns transtornos são classificados dessa forma, tem também as especificações em cada transtorno. São 22 grupos de transtorno que nós estudamos no DSM-5. Nós temos um curso no Psicologia MSN sobre o DSM-5. Então, o transtorno mental é um sofrimento psíquico que afeta a vida e afeta o funcionamento. Esse é o primeiro ponto da pergunta. O segundo é, acho que vem essa pergunta surge porque a pessoa pensa, alguém que tem um transtorno mental pode trabalhar com alguém que também tem um transtorno mental? Quer dizer, um profissional da psicologia que tenha um transtorno mental, ele pode também atender e ajudar uma pessoa que tem um transtorno mental? Essa é uma pergunta mais específica que eu acho que traz o centro, realmente o que as pessoas estão interessadas de saber. Mas antes de responder isso, é importante também notar que a psicologia não é apenas a psicologia clínica. A psicologia clínica é apenas uma das áreas de atuação do profissional da psicologia. Nós temos diversas outras áreas. Aqui no nosso canal, no YouTube, você pode ver um vídeo que eu falo das 7 melhores áreas de atuação do profissional da psicologia, tá ok? Então esse é um ponto importante também de deixar claro. Agora, respondendo então à pergunta, alguém que tem um transtorno mental pode se transformar num profissional competente na área clínica e talvez até em outras áreas? E a resposta é bastante ampla, vai depender muito de quem é a pessoa, da história de vida, se ela tem acesso a tratamentos, se ela tem a possibilidade de fazer psicoterapia, de fazer um tratamento talvez também com psiquiatras ou outros tipos de intervenção, como exercícios físicos, mindfulness. Então, tem também essa questão, é muito variado porque varia de pessoa para pessoa. Uma pessoa que tem um transtorno mental, mas que é leve, que ela consegue funcionar razoavelmente bem, provavelmente não vai ter nenhum problema de fazer a faculdade de psicologia, de trabalhar com psicologia, ou então de trabalhar em qualquer outra área. Agora, quando é um transtorno mental mais grave e realmente afeta o funcionamento, a pessoa tem dificuldade de fazer as funções que ela gostaria ou que ela é exigida, ela pode ter maior dificuldade de concluir a faculdade, ela pode ter maior dificuldade de trabalhar numa segunda-feira de manhã. Mas, de novo, não vai ser só com a psicologia, vai ser também com as outras profissões que ela possa escolher. Por isso é tão importante, nós recomendamos tanto que caso você tenha um transtorno mental ou caso você note pessoas próximas de você que estão passando por um sofrimento, que você indique ou então que você vá buscar um tratamento com os profissionais da saúde que são especializados nos transtornos mentais, ok? Isso dito, a gente volta então para a psicologia. Antigamente, na década de 60, por um breve período aqui no Brasil, houve uma época em que, para fazer a faculdade de psicologia, a pessoa tinha que fazer uma pré-seleção, ela tinha que fazer uma avaliação psicológica para saber se ela teria condições então de fazer a faculdade. Isso evidentemente caiu, não existe mais. Então a resposta, alguém que tem um transtorno mental pode fazer a faculdade de psicologia? A resposta óbvia é sim. Qualquer pessoa é livre para entrar numa faculdade e fazer, desde que ela, claro, passe no vestibular, passe no Enem e faça todo o parâmetro lá, todo o procedimento para entrar na faculdade, Pague, no caso de uma faculdade particular, ou então consiga entrar numa faculdade federal ou estadual.
Então, as pessoas são livres nesse sentido, elas podem, nada vai impedir, não existe um teste, uma avaliação, uma anamnese, alguma coisa para falar, olha, você tem um transtorno mental, então você não vai poder entrar aqui nessa faculdade. Isso não existe, ok? Então isso é importante também ficar bem claro que isso não existe. Mas como eu disse, a preocupação, acho que está dentro dessa pergunta, essa dúvida surge, mas no sentido de será que um transtorno mental realmente vai afetar o sucesso profissional? Será que eu vou dar conta de trabalhar? Será que eu vou dar conta de estudar? E de novo, isso é até bastante independente da psicologia. Outras faculdades também podem suscitar o mesmo tipo de dúvida. Um transtorno mental ele realmente pode afetar e a pessoa não consegue concluir o curso, não consegue passar nas disciplinas, ou então não consegue assistir às aulas e apresentar os trabalhos ou fazer alguma coisa que seja necessário ali para cumprir os créditos. Então, isso com a psicologia, mas também em outras áreas. No caso da psicologia, como eu disse, são muitas áreas de atuação. Algumas áreas são menos exigentes, são menos estressantes, são mais tranquilas, digamos, emocionalmente. Uma pessoa que tenha um transtorno mental, talvez até relativamente grave, ela pode ser, por exemplo, um pesquisador, ela pode ser um professor de faculdade, e nós encontramos até muitos profissionais que fazem isso e conseguem e são bem-sucedidos, tá? No caso da psicologia clínica, isso pode ser um pouquinho mais complicado porque é uma área da psicologia que tem o seu lado estressante, sim. Você atende muitas pessoas, você tem a responsabilidade de atender bem, de ajudar, de procurar ajudar, de propiciar ali uma melhora para o paciente, um autoconhecimento para ele também. Então, quando a pessoa está com um transtorno mental grave, provavelmente ela não vai conseguir desempenhar bem o papel dela dentro da psicologia clínica. Isso provavelmente, tá ok? Mas, de novo, os transtornos mentais também podem ser superados. A pessoa pode ter tido, de repente, uma depressão muito grande com 15 anos e depois superar isso e nunca ter recaídas, não ter os sintomas da depressão em outro período, quando ela já estiver formada, já estiver trabalhando. Então também isso é muito relativo, como eu disse, é uma resposta, não tem uma resposta sim e não tem como dizer. Depende muito da pessoa, depende então se ela tem ou não acesso a tratamentos, né, se ela conseguiu superar aquele momento pelo qual ela passou um sofrimento mais complicado. Então acaba que é uma resposta sem ser uma resposta definitiva. O que eu recomendaria? Recomendaria o seguinte: se você está sentindo, ou se as pessoas ao redor de você acabam avaliando que você não está muito bem, o mais recomendável é que você busque o tratamento, que você faça o tratamento certinho, que você vá nas consultas e que você procure superar esse momento, ok? Isso é o mais importante. Durante o tratamento, você pode, com a ajuda do psicólogo, do psiquiatra, do médico, também investigar se seria o melhor momento para você iniciar uma faculdade. De novo, não só a faculdade de psicologia, mas outras faculdades, porque o próprio ambiente da faculdade, sendo exigente como pode ser um fator estressante que pode vir a agravar ou até fazer com que a pessoa desenvolva uma dificuldade ali momentânea, um transtorno mental, tá ok? A exigência de notas, de presença, o convívio social com alunos e professores, tudo isso pode em algum momento ser estressante e pode agravar então o transtorno mental. Então por isso você tem que também comunicar ao seu psicólogo, ao seu médico, se seria o momento mais adequado. Se durante o processo da faculdade você nota que você não está se sentindo tão bem, obviamente da mesma forma é também indicado que você busque o tratamento, ok? E bem, acho que vai de cada um, né? Você tem que fazer uma avaliação bastante detalhada sobre o que é a faculdade de psicologia, como que é a faculdade, quais são as áreas de atuação, quais que são as possibilidades, se você gosta desse tipo de conhecimento, se você tem interesse, não é? E bem, os transtornos mentais eles podem ser superados também. Como eu disse, é muito comum, acontece, da pessoa ter um transtorno mental e depois superar totalmente, nunca mais ter nenhum tipo de recaída. E por fim, só para concluir, uma coisa também que está próxima dessa pergunta é que as pessoas imaginam que por a pessoa atender pessoas loucas no consultório, ela também
teria que ter, ou ela é também meio maluca para se especializar nisso, né? Todo psicólogo é louco, ou todo psiquiatra é louco, né? Existe essa ideia aí que circula um pouco quando a pessoa não sabe muito bem da nossa área. Isso não tem nenhuma relação, não tem nada a ver, né? Não tem nenhum sentido. A pessoa não precisa ter um transtorno de distúrbio para ser um bom profissional na psicologia, pode ser muito bem equilibrada. Mas também, como eu disse, não necessariamente ela tendo um transtorno, ela vai impedir ela de fazer a faculdade de psicologia, até porque são muitos transtornos, e alguns transtornos não têm nada a ver com o funcionamento acadêmico e profissional. Alguns transtornos, por exemplo, como, digamos, transtornos ligados a disfunções sexuais ou transtorno do sono. Alguns transtornos podem não ter uma relação direta com o funcionamento, com o desempenho na parte acadêmica e profissional. Então, por isso é muito difícil dizer se uma pessoa que tem um transtorno mental vai ser um bom profissional ou não, se o próprio transtorno vai impedir ou não ser bem sucedido numa carreira. De novo, não só na psicologia. De toda forma, eu quero frisar novamente a importância de buscar um tratamento caso você tenha um transtorno mental. Busque ajuda, busque esse tratamento na sua cidade. A gente tem também a orientação psicológica online, que é possível fazer pela internet, caso você tenha dificuldade de sair de casa. Esse tipo de tratamento é possível, até 20 sessões, e pode realmente te ajudar. Então busque tratamento se você tem alguma dificuldade. Essa dificuldade provavelmente pode ser superada, ok? Dúvidas, sugestões, comentários, escrevam aqui no YouTube mesmo. Acessem o nosso site, que é psicologiamsn.com. E qualquer coisa também, você pode enviar e-mail para mim. O meu e-mail é psicologiamsn@gmail.com, ok? Então até o próximo vídeo, pessoal. Se vocês tiverem alguma sugestão para um novo vídeo, para um novo texto no site, nós temos já mais de 1000 textos no Psicologia MSN. Será um prazer. Se eu não tiver escrito ou falado sobre o tema, vai me ajudar. Vai ajudar a gente a criar novos vídeos e novos textos. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até!